Pronto. Bom dia, pessoal. Nós vamos começar a nossa terceira aula da disciplina de instalações industriais. Hoje eu vou finalizar a parte introdutória, né? A parte introdutória da disciplina, falando em termos gerais qual a importância do projeto elétrico industrial. E a partir da manhã nós iniciaremos, de fato, nos conteúdos, elaborando o projeto elétrico, né? Hoje a gente finaliza aquela primeira unidade, que é a introdução das instalações elétricas industriais. Vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Só um minutinho, deixa eu botar a apresentação aqui para rodar, para eu compartilhar só a apresentação. Pronto. Agora vai. Confirma aí se vocês estão visualizando a apresentação pelo chat. Então, isso. Já dá para visualizar a apresentação, né? Então, hoje, na aula de hoje, nós vamos ver a construção da curva de carga, né? Que é uma das últimas etapas, depois dos fatores, da gente entender como é que funciona, ou para que servem aqueles fatores que nós aprendemos a calcular, que nós vamos utilizar agora nos projetos, seja para calcular a demanda de um conjunto de motores, usando o fator de simultaneidade, usando o fator de utilização, como características e fatores que servem para a gente analisar o sistema elétrico como um todo, que é o fator de carga, seja diário ou mensal, que vai nos dar uma realidade de quão otimizado é a nossa instalação industrial, como os fatores de demanda, que servem muito para você planejar um crescimento ou algo do tipo, né? Então, hoje nós vamos fechar isso aprendendo como é que nós realizamos a construção da curva de carga, né? Que é como nós conseguimos calcular a demanda de cada horário em relação a um dia na indústria, para que a gente tome algumas decisões em relação aos projetos de instalações elétricas industriais, né? Então, a construção da curva de carga, que é aquele perfil de consumo que nós temos na indústria, ele pode ser feito de dois aspectos. O primeiro é se você tem uma indústria que já está operando, você tem um setor que já está operando, você tem cargas que estão em operação, e você precisa fazer o levantamento daquele consumo ou daquele perfil, né? Para isso, nós vamos utilizar um analisador de energia, né? Esse analisador você conecta em todas as fases de tensão e de corrente, e ele faz a leitura e te dá exatamente os dados que você precisa. Faz análise de distorção harmônica, faz análise de consumo, faz análise de corrente e de tensão, né, de frequência. Então, esse analisador de energia, nós conectamos no quadro, né, seja no quadro geral, se você quiser fazer análise de toda a indústria, ou nos quadros dos setores, se essa curva de carga que você quer levantar é de cada setor, e ele faz essa leitura, armazena no cartão de memória, depois você plota os gráficos e você monta a sua curva de consumo, né? No laboratório, nós temos o analisador da Fluke, né? Esse amarelinho que está aí do lado direito da tela, né? Então, nós iremos fazer esse procedimento no retorno das aulas. Nós vamos entrar lá na subestação, colocar lá esse equipamento para fazer a medição. A gente vai deixar de medir de um dia para o outro, né, de preferência na segunda-feira, da segunda para a terça, que são os dias que nós temos aula, já de disciplina. E quando for na terça-feira, nós retiramos os equipamentos, vamos para a sala e faz análise de como foi o consumo, do Instituto Federal durante aquele dia. Não é isso? Então, nós temos essa possibilidade quando você tem instalado. Quando você está no aspecto, que é o caso de vocês em relação à disciplina, que vai elaborar um projeto elétrico industrial da planta, ou seja, a indústria ainda não existe lá propriamente dita, né? Você recebeu a planta da indústria e está fazendo o projeto. Nesse caso,
nós temos que construir a curva de carga por meio de uma tabela, né? E aí a gente divide essa tabela entre os setores, coloca os horários, né? E a gente vai prever como é o funcionamento daquela indústria. Para isso, nós precisamos saber o horário de funcionamento de cada setor, de cada máquina, de cada grupo de produção que você vai ter. E de acordo com esse horário de funcionamento da sua indústria, nós calculamos as demandas, tanto do setor administrativo, demanda dos quadros de distribuição, como as demandas do CCM, das centrais de comandos de motores, e você coloca essa demanda, vai adicionando essa demanda em cada horário dessa tabela, né? Amanhã, quando a gente começar na parte do projeto, nós vamos detalhar como é que preenche essa tabelinha que tem essa cara aí que vocês estão vendo na parte de baixo. Então, quando a indústria não está montada, a gente faz uma previsão do consumo, né? É claro que quando você vai fazer a medição, a curva ela é bem contínua. Quando você está fazendo uma previsão, a curva ela se torna com vários degraus, porque você vai dizer, essa máquina funciona de 6 a 8, de 6 da manhã até 7 da noite. Então, aquela potência, aquela demanda daquela máquina, você vai botar de 6 da manhã até 7 da noite. Mas, na prática, a gente sabe que aquela demanda, aquela previsão de consumo, que a gente calculou como um valor fixo, na prática, ela vai sofrer alterações, né? Por alguns momentos, o motor vai estar bem aliviado, em outros momentos, o motor vai estar na sua demanda máxima, né? Então, é claro que quando você faz uma medição, você tem um perfil de uma curva que ela é mais contínua. Quando você faz a previsão, essa curva fica mais com degraus, porque você fecha o funcionamento ali em horário fixo, beleza? Então, a curva de carga ela pode ser medida pelos nossos equipamentos, ou ela pode ser prevista na situação em que você está elaborando um projeto elétrico industrial, né? Então, toda a curva de carga ela é apresentada com base no horário do dia. Então, você tem essa curva de carga aí onde da esquerda você tem a sua demanda em kVA, né, no eixo da ordenada, esse eixo vertical, e na horizontal você tem os horários de funcionamento, né? Você tem os horários de funcionamento, que aqui ele fez de 8, né, até 8h30 do outro dia. E aí, para cada horário, você vai ter aquela demanda de consumo, né? Então, você vai ver que essa indústria aqui, possivelmente, ela não opera, né, no período da madrugada. Nós temos várias indústrias que vai operar em 3 turnos, né? Então, se faz um turno de 5 da manhã, 2 da tarde, 2 da tarde e 10 da noite, e o terceiro turno de 10 da noite a 5 da manhã do outro dia. Algumas indústrias ela vai operar durante 24 horas de forma ininterrupta. É claro que esse período da madrugada é só alguns procedimentos do processo, não é a indústria como um todo, e uma produção um pouco menor, porque até por uma questão fisiológica, né, nós trabalhamos de forma mais lenta durante a madrugada. Mas existem várias indústrias que trabalham. Mas olhando para essa curva de carga, a gente já pode tirar essa conclusão que essa indústria aí, ela não vai operar durante a madrugada. Então, quando você chega aqui 10 horas da noite, né, você tem uma redução do seu consumo, e essa redução só volta a aumentar lá para 6h10 da manhã. Então, no período noturno, você só tem esse consumo aí, que é iluminação externa, iluminação de segurança, câmeras frias, dependendo da indústria, se utilizar essa parte de refrigeração, você não pode desligar as câmeras frias, né? Então, só algumas máquinas e alguns equipamentos que são necessários ficar ligados 24 horas pela sua característica de funcionamento, né? Então, essa curva de carga, nós temos que calcular e prever de como fazer na nossa indústria, né? Seja de forma de medição, a indústria está lá, mas eu preciso fazer alguma manutenção, eu preciso fazer algum planejamento, eu preciso levantar alguns dados da minha indústria, então ou eu faço a medição dessa curva de carga, ou no nosso caso, que é um projeto que está na planta, um projeto que nós vamos desenvolver, nós realizamos a previsão dessa curva de carga, né? As características das curvas de carga, ela vai permitir a gente informar qual é o horário que você vai ter a máxima demanda, qual é o horário que você vai ter a máxima demanda, e vai determinar qual é o perfil dessa
dessa curva de carga, né, do perfil de demanda, o perfil de utilização da energia dessa indústria. Né? Então, nós temos aí esse perfil que vocês estão visualizando, que essa indústria praticamente ela já é o oposto, né? O funcionamento dela está mais à noite. Então, pode ser uma indústria, uma estrutura que funciona mais à noite. Por exemplo, pode ser de uma escola, né, que você vai ter os seus cursos regulares ali, por exemplo, noturno, né, ela só funciona de forma noturna. Então, durante o dia, você não tem uma variação tão grande de consumo, porque aí só pode funcionar alguma parte administrativa, mas quando chega a partir de 5 horas da tarde, você tem o seu funcionamento pleno, que poderia ser os ar-condicionados sendo ligados das salas, a iluminação sendo ligada de forma completa, então aí você vai ter o seu consumo maior à noite. Tem outro perfil que vai funcionar parecido com esse, mas vamos passar também, que é o da residência, né? Então, quando você observa o perfil, uma curva de carga de uma residência, ela tem esse perfil. Normalmente, durante o dia, nós temos o pessoal fora de casa, né? Então, sai para trabalhar ou sai para estudar, então você não tem um perfil muito diferente de consumo entre a tarde, né, e a manhã, mas no início da manhã você tem um aumentozinho, que é o pessoal acordando, toma banho, dependendo da região, vai ter chuveiro elétrico, então você, naquele primeiro momento ali, você vai ter um aumento de consumo, né, mas depois ele meio que se equaliza, porque normalmente as pessoas estão fora de casa, seja no trabalho, na escola, e quando chega a noite é o período em que as pessoas estão dentro de casa. Então, quando você pega a questão residencial, você tem isso de uma forma padrão. Então, o perfil do consumo de uma residência sempre vai ser isso. É claro que você vai alterar níveis de potência, mas você sempre vai ter esse perfil, onde você vai ter um consumo baixo no início da manhã, quando o pessoal começa a se acordar, começa a utilizar eletrodoméstico, dependendo da região, começa a tomar banho com chuveiro elétrico, então você vai ter um aumento de consumo no início da manhã, depois esse consumo se regulariza, né, durante a tarde, e à noite é onde você tem um maior consumo numa residência, que é a questão da iluminação, a questão de ar-condicionado, a questão da dormida. Então, a curva de carga residencial, ela vai ter esse perfil. Então, toda vez que você trabalhar e precisar fazer uma medição referente a uma questão da casa, eu quero saber qual é a minha demanda máxima. Então, pode ir no turno à noite, que há uma grande chance da demanda máxima se encontrar nesse período noturno de uma residência, porque nós temos esse perfil característico em relação a uma residência. Aí eu mostro esse outro perfil. Esse perfil aí vai te mostrar que de 7 horas da manhã eu começo a aumentar o meu consumo, eu tenho uma queda aqui próximo de 1 da tarde, depois eu aumento o meu consumo de noite, e a partir das 9 da noite é que começa a reduzir até chegar à meia-noite. Né? Então isso aí pode ser um perfil da indústria, mas nós temos outro estabelecimento que traz a característica desse perfil. E aí eu pergunto para vocês, né, para vocês pensarem, onde ou qual categoria, né, tem esse tipo de demanda, que de manhã cedo aumenta, e ele não somente desce, mas ele permanece a manhã inteira crescido. Quando é no horário do almoço ali, a partir de 11h30 até 1 hora da tarde, você decai no seu consumo, e a partir de 1 da tarde, 1h30 da tarde, esse consumo volta a subir novamente, permanece ali estabilizado, e quando entra a noite vai caindo. Que categoria se encontra nesse perfil de consumo? Né? Essa categoria é a curva de carga comercial. Então, todo estabelecimento que tem horário comercial vai ter essa cara, vai ter esse perfil aí, o consumo. Independente se o comércio fecha para o almoço ou não, porque fechando ou não, o consumo ela diminui porque a circulação das pessoas vai diminuir. Né? O que você poderia ter diferente disso, de comercial, são as curvas de carga de restaurantes, porque o horário de funcionamento de pico é justamente no horário do almoço e no horário da janta. Então, no horário do almoço, freezer abrindo e fechando, você perdendo temperatura, o compressor tendo que funcionar para manter aquela temperatura do freezer regulado. Então, esse momento ali, você tem um aumento do consumo para restaurante. Mas os outros estabelecimentos comerciais vai ter esse perfil. Então, se você precisar fazer alguma manutenção, algum estudo,
algo referente à curva de carga no estabelecimento comercial, aí você sabe que você vai ter que ir próximo das 10 da manhã, no turno da manhã, e à tarde, próxima depois de 5h30 da tarde, que são os momentos onde você vai ter a sua demanda máxima, né? Caso você queira fazer apenas uma medição com o tímetro, não quer traçar toda a curva. Então, esses são os momentos onde você vai ter a demanda máxima do estabelecimento comercial. De toda forma, o perfil do estabelecimento comercial tem essa cara aí. Ele aumenta de manhã, na hora do almoço você vai ter uma queda de consumo, depois no início da tarde ele aumenta, quando entrar à noite você vai caindo até fechar de fato o estabelecimento comercial. Então, a curva residencial ela tem uma cara, né, ela tem um perfil que é normalmente fixo, você só vai alterar valores aí, mas o perfil é aquele mesmo, vem no início da manhã sobe um pouquinho, à tarde se mantém normalmente constante, e à noite é que você vai ter o consumo maior. O perfil comercial tem essa cara aí, de manhã sobe, no horário do almoço você vai ter uma queda de consumo, depois, depois da tarde aumenta, quando entra à noite você cai. Esse perfil, por exemplo, quando a gente for realizar a medição do Instituto Federal, né, do nosso campus, vai ser esse perfil aí. Você vai descobrir que o nosso perfil é exatamente esse. De manhã, aumenta o consumo. Na hora do almoço, depois que dá 11h45, que começa a acabar as aulas do turno da manhã, né, você vai ter uma queda aí, os ar-condicionados vão ser desligados. Né, e quando é 1h da tarde, aumenta de novo esse pico. Né, e se mantém até a noite, quando finaliza a parte da noite, e aí você cai a parte da madrugada e fica abaixo do novo. Então, o perfil do consumo do Instituto Federal é esse perfil aí, porque nós funcionamos com horário comercial. Diferente da noite, né, nós temos funcionamento bastante expressivo durante a noite. Né, mas esse é o perfil comercial. O problema é, quando nós chegamos na indústria, não tem um perfil característico para a indústria. Né? Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender, mas eu tenho várias curvas de várias indústrias nesse mesmo gráfico. Né? Nós temos essa curva aqui, representada pelo triângulo, que ela vai ter tipo como se fosse um residencial, aqui de madrugada, quando entra de manhã aumenta um pouco o consumo, de tarde mantém esse consumo e à noite aumenta. Nós temos a indústria que é representada pela essa bola menor, né? Que ela vem aqui bem baixo, aí tem um horário específico, né? Durante a tarde que você tem um consumo elevadíssimo e depois ele volta para baixo. Então pode ser alguma indústria, alguma operação que você tem um setor que demanda muita energia e você sempre utiliza esse setor do final do dia lá, então você vai ter esse perfil. Nós vimos que se calcular o fator de carga para esse perfil aqui, o fator de carga vai dar muito baixo, o que não é muito bom para a nossa proteção e para o nosso dimensionamento, porque o dimensionamento ele é feito para o pior caso, então você vai tentar proteger esse pico aqui, só que a maioria da parte da nossa demanda ela está muito baixa, né? Então o ideal era que, se possível, equalizar esse consumo, fazer uma otimização, ou seja, pegar parte do processo desse horário e colocar para operar em outro horário, né? Mas você vai ver que tem essa outra indústria aqui do quadrado, que ela aumenta aqui pela manhã, à tarde, na hora do almoço, diminui, à tarde volta, mas antes das 5 ela já cai, e aí só vai diminuindo. Então, na indústria, a gente não tem um perfil de curva de carga definido, porque vai depender da produção. Vai depender de como a sua indústria está montada, como ocorre a operação da sua indústria. Então, é por isso que em instalações industriais é necessário que nós ou tenhamos a medição, né, da nossa curva, se for uma indústria em operação, ou se em algum momento nós tenhamos a previsão, já que a gente está falando de projetos, né, a previsão dessa curva de carga para a gente tirar algumas informações dela e alguns dados que é muito importante para o cálculo do nosso dimensionamento, dos condutores, da proteção que nós vamos utilizar. Então, é importante que nós tenhamos isso. Pode surgir alguma dúvida. Só a gente está pegando uma curva de um dia, né? Mas os dias não são iguais, né? A operação não é igual em todos os dias. Então, que dia da semana a gente faz essa medição? Bem, como projetista, você tem que conhecer
a operação da sua indústria, para que você decida fazer a medição, no caso de medição, dessa indústria num dia típico. Ou seja, você vai pegar um dia típico, um dia normal, um dia de funcionamento padrão, né? Dentro daquele dia que você vai ter um número maior de máquinas funcionando, né? Em sua produção máxima. Então, você tem que pegar esse dia típico e fazer a medição neste dia. Né? Se a indústria não opera no sábado e no domingo, também não é no sábado e no domingo que você vai fazer a medição para tirar essa curva. Você tem que tirar essa curva num dia típico. Lembre, nós temos que, em termos de proteção, nós temos que fazer o dimensionamento da realidade, ou seja, do que se tem. É por isso que a proteção, o dimensionamento de proteção, nós sempre observamos demanda, nós sempre observamos consumo, para proteger a realidade. Dimensionamento de condutor, o dimensionamento é feito para o pior caso, ou seja, o dimensionamento do condutor a nível de circuito terminal vai ser pela carga total, pela potência total da sua carga. Por mais que você tenha uma necessidade, por exemplo, em termos de potência mecânica, né, de uma aplicação de 3 CV, e você vai acabar comprando um motor de 5 CV, você vai comprar um motor um pouco maior, para ele trabalhar mais folgado ali, né? Então, por mais que você saiba que o seu motor é de 5 CV, mas normalmente a sua operação é em 3 CV, quando você for dimensionar o condutor, você tem que prever que em algum momento da sua operação, aquele motor de 5 CV vai poder consumir 5 CV, né, a sua corrente máxima. Então, o dimensionamento do condutor do circuito terminal ele tem que ser feito com base na sua potência total da sua carga, que em algum momento você vai estar utilizando aquela potência total. Né? Mas quando se trata de proteção, aí você utiliza aqueles fatores, seja de simultaneidade, se for de um grupo de motores, ou fator de utilização, se for de um único motor, você utiliza esses fatores para que você dimensione a sua proteção dentro das condições reais de utilização. Beleza? Então, essa é a importância de nós termos a curva de carga da indústria, porque vai nos dar algumas informações. Né? Então, apresentando aí as curvas de um como todo, né? Nós temos residencial aqui na esquerda, comercial na direita, e da indústria, nós temos esses dois exemplos aqui de baixo. Você vê que você não tem um perfil comum de curva de carga para a indústria, porque vai depender da produção da sua indústria. Tá ok? Então, só uma perguntinha, depois de tudo isso que foi dito, só para vocês pensarem um pouco, né? E vocês pensarem um pouco e para que serve uma curva de carga, né? Quais informações podem ser observadas por um projetista ao analisar uma curva de carga? Né? Eu quero que vocês pensem sobre isso, né? Então, se eu pegar aquela curva, por que essa curva de carga é importante para mim, que eu sou o projetista, né? Você pode tirar horário de demanda máxima, você pode tirar o horário da demanda mínima da sua produção, você pode tirar informações de demanda máxima, demanda média, para calcular o seu fator de carga, para você poder otimizar a sua operação, ou seja, eu tenho um horário onde o meu consumo é muito alto. Eu posso pegar algum processo que está funcionando naquele horário e colocar para funcionar em outro horário, você vai estar otimizando o seu consumo. Ou, que é o segundo caso, né? Quando você tem um crescimento previsto, vou colocar mais uma linha de produção para operar na minha indústria, né? Então, em que horário ele vai funcionar? Então, você pode também, no aumento do consumo, escolher o melhor horário para operar aquela produção, se o processo industrial permitir. Lembre, algumas situações é característica do produto, é característica do seu processo industrial, que você não tem flexibilidade de ficar tirando processos de um horário e colocar no outro. O seu produto precisa seguir essa sequência e quando chega na última etapa é onde você tem o maior consumo. Isso você não vai ter o que fazer. Você vai ter que se projetar e dimensionar de forma correta toda a sua proteção e todos os seus condutores. Né? Então, todas essas informações de planejamento permite você extrair se você tiver uma curva de carga. Né? Por isso a importância de se ter uma curva de carga da sua indústria, né, para que você tome essas decisões. Se está a nível de projeto, realizamos a previsão da curva de carga, que é o gráfico do consumo previsto que você vai ter naquela indústria. Tá certo? Então,
Uma vez que, no nosso caso, nós vamos construir a curva de carga, a gente precisa calcular qual é a demanda de cada setor em função do horário de funcionamento, para que a gente vá lá e construa a curva de carga. Então, na aula passada, eu tinha apresentado a demanda, né, de um motor. Como é que eu faço? Como é que eu calculo a demanda de um motor? Né? Nós mostramos lá as etapas e vimos que não precisa decorar essas equações. Né? A gente parte de um processo passo a passo, né? Que o passo a passo foi: você tem aqui sua potência em CV no eixo, né? Sua potência em CV no eixo. Se você multiplicar por 736, você vai ter sua potência em watt no eixo, né? Aqui está 0,736, porque o meu resultado aqui já está em kilowatt, né? Então esse quilo aparece aqui, porque aqui eu também dividi por 1000, não é isso? Então nós temos potência em CV multiplicado por 736, nós temos a nossa potência em watt, né? No eixo do motor. Se você dividir essa potência pelo rendimento, aí você vai ter essa potência em watt no estator do seu motor, que é a potência em watt realmente fornecida pela sua rede, né? Pronto, aqui nós já temos a nossa potência em kilowatt. Aí nós entramos mais um fator de utilização, que é aquele exemplo: se o meu motor é de 5 CV e eu estou utilizando 3, qual é o fator de utilização dele? Se ele é de 5, eu só estou utilizando 3. Você faz uma divisão aí, 3 por 5, e você tem esse fator. Você só utiliza esse fator se você tiver conhecimento aprofundado da sua produção. Não, eu sei de fato que esse motor vai ser de tanto, eu já fiz medição, eu já fiz teste, eu sei que o consumo dele é só esse. Você pode utilizar o fator de utilização nesta equação, né? Se você não tem esse conhecimento, esse fator de utilização você considera 1, ou seja, você não vai se arriscar a dizer que esse motor tem um fator de utilização 0,7, 0,6 se você não conhece. Então você adota ele igual a 1, se você não tiver conhecimento da causa. E esse NM aqui é a quantidade de motores, né? Isso aqui eu estou calculando uma demanda para um conjunto de motores. Eu tenho uma linha de produção, então eu vou calcular a demanda daquele conjunto de motores, né? Se for uma aplicação, por exemplo, da Cagepa, que você tem as unidades elevadoras, você precisa de bombas, né, para elevar o nível do reservatório. Então você vai ter lá várias bombas que têm a mesma potência, que têm as mesmas características, então você calcula a demanda daquele conjunto de motores lá, utilizando essa equação. Aqui você tem a demanda em quilowatt-hora. Lembre, demanda, ela é uma característica de consumo do que você utiliza de uma variável que você quer calcular. Então, se você está calculando a demanda da potência ativa, então a sua demanda vai ter unidade de kilowatt. Eu quero a minha demanda da potência aparente. Então, você pega esse conjunto aqui, divide pelo fator de potência, que você vai ter a sua demanda em kVA. Eu quero a minha demanda da potência reativa. Então, você vai ter a sua demanda em kVAR, né? Que é a potência, que é a demanda calculada para a sua potência reativa, né? Então, se a demanda for em potência aparente, nós temos em kVA. Nós utilizamos potência aparente para calcular a corrente de dimensionamento ou para calcular a capacidade de geração. Normalmente, quando está falando de consumo, o consumo, aí sim, se eu falar a palavra consumo, demanda de consumo, eu estou obrigatoriamente amarrado à potência ativa. Porque a potência ativa é a potência que, de fato, realiza trabalho e é que vai ser o meu consumo. Eu só consumo potência ativa. Potência reativa é uma potência que fica circulando entre fonte e carga, que você não consome. É uma potência que ela tem, o valor médio dela é 0, ou seja, eu não tenho potência média para consumir. Então, se eu falar demanda em relação a consumo, aí sim, eu estou preso na potência ativa e a minha unidade vai ser em watt. Então, meu consumo é watt-hora, seja quilowatt-hora, né, a unidade em kilowatt, vezes o tempo, ou só seja watt-hora. Mas consumo obrigatoriamente está associado à potência ativa. Né, para você também fazer essa previsão de carga, você vai ter que calcular a demanda da sua iluminação. Né? Você vai imaginar qual é a demanda da iluminação, o horário de funcionamento de cada setor, para você saber em que horário a iluminação vai estar ligada ou não. E aí você tem a iluminação em watt, esse somatório aqui da potência é porque você tem a potência da lâmpada e a potência dos reatores, né, que é sempre dada em watt. Por que está dividindo por 1000 aqui?
porque a minha resposta já está em kilowatt, por isso que tem esse 1000 no denominador, né? E se você for querer calcular a demanda da potência de iluminação em kVA, então basta dividir a parcela do reator pelo fator de potência dele. Por que eu não diminuo a potência da iluminação? Porque o fator de potência para a iluminação, ele é 1. Ou seja, potência ativa é igual a potência aparente. Eu não tenho potência reativa na iluminação. Então, por isso que eu não divido o conjunto pelo fator de potência. Eu só vou dividir a potência do reator para as lâmpadas que utilizam reatores, né? Se você for utilizar lâmpada LED, lâmpada incandescente não se utiliza mais, mas se utilizasse lâmpada incandescente, você não teria essa parcela do reator, porque são lâmpadas que não utilizam reatores, né? Então você só vai precisar botar essa potência aqui das lâmpadas que precisam utilizar reator. Então, esses dois cálculos aí você vai utilizar para poder construir a sua curva de carga. Amanhã nós teremos o início do projeto industrial, então nós vamos dar orientação como é que você vai usar essas equações para construir a curva de carga, né? Esse exemplo eu vou passar para vocês fazerem, né? Um projeto industrial composto por motores de iluminação, cujas cargas instaladas e prováveis intervalos de utilização fornecidos por especialista de produção da referida indústria estão contidos na tabela 1.7, né? Então a gente vai elaborar a curva de carga dessa utilização aqui. Então aqui eu tenho esse gráfico, né? Eu tenho esse gráfico aqui dos meus motores, quais são as características dos meus motores, potência, fator de potência, rendimento, aí, fator de utilização, fator de simultaneidade, eu já tenho todos os dados aqui em relação para calcular a demanda do motor. Aqui em relação à lâmpada, eu tenho qual é a minha potência, então aqui no setor A, B, C, D e E, só os setores de motores, né? A iluminação aqui só está a iluminação administrativa, e ele fez a iluminação industrial, que seria do galpão, onde tem esses setores. Lembre que no início da disciplina eu falei que nós, para melhor trabalhar o projeto industrial, nós dividimos, né, toda a nossa carga em bloco. Então tem um galpão lá que tem vários processos, e aquele galpão eu vou dividir em blocos, fazendo no caso de setores, né? Eu vou agrupar os motores em setores para a minha logística ficar melhor. Então aqui tem toda a potência, você vai pegar esses dados aqui e vai, aqui tem um horário de funcionamento e vai construir a curva de carga. Este exemplo, né, é do livro que tem na biblioteca, Instalações Elétricas Industriais, do MAMED. Então, não sei se vocês já pegaram antes de ter a paralisação, mas esse exemplo é o exemplo que está no livro. Então, lá no livro, tem todo o passo a passo de como resolver esse exemplo, né? A minha recomendação é que você tente, depois utilize o livro apenas para tirar algumas dúvidas. Então, eu vou passar lá na sala do Google Classroom, né, esse exemplo para vocês. Por fim, para a gente finalizar a etapa, a aula de hoje, eu só vou relatar qual é o roteiro do projeto elétrico, né, qual é a etapa que nós realizamos. Essas etapas não necessariamente eles precisam seguir essa ordem de projeto, né, do que nós vamos realizar. Não precisa seguir essa ordem. Alguns tópicos desses podem vir antes ou depois. Mas, de toda forma, até o final da disciplina, nós temos que cumprir todas essas etapas. O projeto industrial, primeiro, começa pelo projeto Luminotec. Como eu falei, ele não é obrigado a ser a primeira coisa que você faz, mas ele precisa do projeto Luminotec. Diferente de uma residência, o setor industrial ele vai precisar do ambiente de trabalho do operador. Então, a norma vai estabelecer uma quantidade de lumes, uma quantidade de iluminação que você tem que ter no plano de trabalho, né? Se o operador trabalha em pé e o seu equipamento está na altura dos seus olhos, então ali, essa altura é a altura do plano de trabalho. No exemplo, sala de aula, qual é o plano de trabalho? É a altura da carteira, que é onde você vai colocar o caderno, onde você vai colocar o seu material, e você vai visualizar. Então, a norma diz que naquele plano de trabalho você tem que ter uma iluminação X, né, que isso é tabelado e está estabelecido nas normas, né, 5410, NBR 5410. Então, assim, é necessário fazer o projeto Luminotec para você garantir que a iluminação do seu setor industrial está em conformidade com as normas. O projeto Luminotec não faz parte da nossa ementa, né, então a gente não tem tempo, não tem carga horária para realizar o projeto Luminotec, da aula de projeto Luminotec, mas a gente só vai ver alguns conceitos e vai só calcular a potência, né? A parte do projeto, se a gente tiver tempo, a gente faz.
Depois, determinação dos condutores, dos nossos circuitos e dos nossos quadros, determinação e correção do fator de potência. Por exemplo, você pode calcular o banco de capacitores da sua indústria antes de mencionar o condutor da sua indústria. Então, não é algo que para determinar a correção do fator de potência, você só precisa ter a sua demanda, Você só precisa ter aquela sua curva de carga. Tendo a sua curva de carga, você já pode prever se você vai precisar utilizar banco de capacitores ou não, Mas, como eu falei, não precisa estar nessa ordem, mas é algo que a gente precisa dimensionar. Determinação das correntes de curto-circuito, que vai entrar como aspecto de dimensionamento, Determinação dos valores e circuitos de partida dos motores, que é a parte de comandos elétricos, Isso aí, quando a gente vai na parte de comandos, nós vamos realizar como é que a gente aciona cada tipo de motor, se é por meio de comando, se é por meio de inversor de frequência, Determinação dos dispositivos de proteção, e de comando, aí são os disjuntores, o dimensionamento de condutores, cálculo da malha de terra, E está faltando um aqui que eu esqueci, que é o SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, Também tem esse projeto, também não está na nossa emenda, nós não temos tempo de realizar o projeto, mas se caso tenha tempo, nós estamos avançando aqui na disciplina, se tiver tempo, nós estaremos fazendo o projeto do SPDA também, seja por seminário, seja por aula. Beleza? Então, a aula de hoje foi essa, eu só queria passar para vocês essa última característica de introdução às relações elétricas industriais, que é a necessidade da curva de carga, e a partir de amanhã nós começamos de fato e de verdade no nosso projeto industrial. Beleza? Vou abrir aqui, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode perguntar agora, em relação à aula, porque depois eu vou encerrar a gravação e a gente pode tirar outras dúvidas, tá certo? E pode perguntar ou no chat, ou ligar o seu microfone aí, para fazer a pergunta de forma audível. Alguém tem alguma pergunta em relação à aula? Pode perguntar, Marcos. Essa sua pergunta anterior aqui? Ah, beleza. O cálculo da curva de carga vai depender da sua necessidade, ou do que você queira realizar, Então, se você quiser pegar dados da sua indústria como um todo, ou seja, do INEF como um todo, a sua medição deve ser lá no quadro geral que fica dentro da subestação, Mas você quer fazer alguma ação em relação ao bloco de sala de aulas, eu quero saber qual é o horário que tem o maior pico para observar a questão de consumo de ar-condicionado. Então, você vai lá e faz a medição do quadro do seu bloco de sala de aula, de forma individual, Então, você vai fazer a medição de acordo com a sua necessidade, Se for aumento de carga, análise de fator de potência que está muito baixo, então você faz de forma geral. Se você quiser, até para fazer o projeto do fator de potência de uma forma geral, porque a correção do fator de potência, desculpa, ela pode ser feita também a nível de setor. Então, a medição que você faz é de acordo com a sua necessidade de projeto. Se você vai aumentar, pronto, criei um bloco novo de sala de aula, o Campus Cajazeiras. Então, o que seria o ideal? Que foi o que a gente até fez a medição do outro bloco de sala de aula, que era muito parecido, para prever qual é a demanda e você ter dados para dizer, o consumo desse novo bloco vai ser dessa forma, No caso da nossa disciplina, a gente vai fazer a medição lá na subestação. Então, a gente vai pegar a medição do IF como um todo, o consumo como um todo. Mas a gente poderia fazer isso em qualquer quadro. Essa medição pode ser feita em qualquer quadro. Um quadro de blocos, tem blocos que tem mais de um quadro. O bloco administrativo ele vai ter um quadro só dos ar-condicionados. E outro quadro de distribuição, de iluminação, tomada de uso geral e tudo mais. Então, você pode fazer o dimensionamento a nível do bloco administrativo como um todo, por exemplo, ali no Campus Cajazeiras, ou fazer a curva de carga só do quadro quadro dos ar-condicionados, ou do quadro de distribuição, que é iluminação e tomada de uso geral. A pergunta aqui, eu vou falar a pergunta. Isso não interfere no gráfico? Exemplo, digamos que o bloco de sala diminui o consumo às 12 horas, porém, no mesmo horário, o bloco do RU aumenta seu consumo. Pronto, exatamente. Se a nossa característica for a nível de
indústria como um todo, essa medição tem que ser feita lá na subestação. Porque se o sala de aula vai estar com consumo mais baixo, o refeitório vai aumentar o consumo, porque é o horário de mais movimento, então você pega como um todo. Se a sua análise, o seu trabalho, está voltado a um bloco de sala de aula, por exemplo, você faz a medição do bloco de sala de aula. Ah, eu vou aumentar aqui minha cozinha, eu preciso fazer um planejamento. Como é que está o consumo? Como é que está a demanda? Você vai lá e faz a medição só do bloco. O que você não pode é pegar a curva de carga de um bloco e extrapolar para a indústria. É isso realmente você não pode. Talvez seja essa a sua dúvida. Você não pode pegar a curva de carga do setor de sala de aula, por exemplo, e imaginar que aquele perfil é o perfil de consumo da sua indústria como um todo, ou seja, do IF como um todo. Isso você não pode. Se você tiver interesse de saber qual é o perfil do IF como um todo, da sua indústria como um todo, a sua medição tem que ser lá no quadro geral, né? Se for em qualquer outro lugar, você não pode extrapolar isso como consumo da sua indústria, é o consumo daquele bloco. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Pronto. Vou encerrar aqui a gravação. Vou deixar a nossa interatividade mais uns minutinhos abertos para quem queira perguntar outras coisas que não só envolvam a questão da aula. Então, muito obrigado pela presença de vocês. As aulas vão estar lá no YouTube. Depois eu compartilho para vocês quando eu publicar ela.